Vou me apresentar para aqueles que não conseguem visualizar. Meu nome é Rosenilda Rocha Moura. Sou conhecida também como Agente Sophie, Detetive Sophie. E meu cabelo é bem curtinho, grisalho, matizado. Tenho 55 anos, 1,59 m. Tenho 109 quilos, então já perceberam que eu sou uma pessoa gordinha. E estou usando um óculos de armação verde, meus olhos são claros. Estou de camisa de malha preta, calça cinza com xadrez preto, bota preta. Estou usando relógio, anel. E vai chegar um momento da plenária que a minha camisa é social branca e a armação do meu óculos é branca, transparente, para ficar melhor, para não destacar tanto lá na plenária, tá? Então, vamos participar. É um prazer ter você aqui. Você conhece o catavento? Pois é, gente. O símbolo do catavento significa eliminar a exploração do trabalho infantil. Nós precisamos erradicar do nosso país e do planeta a exploração do trabalho infantil. No vídeo a seguir, vocês vão continuar assistindo o vídeo, onde eu vou responder aí dúvidas. Muitas pessoas me perguntam, então são dúvidas sobre o que é o trabalho infantil e como é que eu faço com meu filho, com meu sobrinho, com meu afilhado, com o filho da minha esposa, com o filho do meu marido quando vem na minha casa. O que eu faço para que eu não seja enquadrado ou enquadrada no trabalho infantil, na exploração do trabalho infantil. Então, a seguir, vocês vão ter um entendimento de como é que funciona isso. Pessoal, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal, dê o seu joinha, assiste o vídeo até o final, compartilha, porque esse vídeo, ele é um vídeo incrível, tá? Incrível no sentido assim, nós temos que estar atentos e atentas a essa legislação e aquilo que pode e aquilo que não pode, porque senão você também cria uma geração que nada faz, né? Nem levanta, nem trabalha, nem estuda, nem isso, nem aquilo, fica sempre protelando aí sob custódias de leis que às vezes a gente nem tem acesso, não conhece, não tem tempo para averiguar, não, enfim. Então é um vídeo simples, como é praxe do nosso canal, a gente está sempre aí deixando com que as pessoas fiquem mais informadas, tá? E leia na nossa descrição, tá? Nós temos aí as camisetas da Gatuna, nós temos também a nossa Rádio Sophie Tech 24 horas no ar, que às 19 horas, horário de Brasília, transmite em dias úteis a Voz do Brasil. Nós temos também os cursos, viu, pessoal? Dê uma passada no site da rádio, baixe o aplicativo, faça um curso. Nós temos alguns cursos bem legais, cuidador de idosos, temos também curso ligado à área da terapia e cursos também ligados à área da investigação, ok? Um grande abraço para você, muito obrigada, e é um prazer ter você sempre aqui. Invista seu tempo em coisas que te fazem crescer. Bom, nós estamos fazendo a leitura sobre o trabalho infantil. E temos também várias situações das quais tem uma dúvida muito grande dos pais, dos responsáveis, dos educadores. Então, vamos lá. Crianças e adolescentes podem ajudar em casa desde cedo, desde que as tarefas sejam adequadas à sua idade e às suas capacidades, tá? Tarefas para crianças: recolher os brinquedos, guardar os sapatos, colocar a roupa suja no cesto, dobrar panos e toalhinhas, regar as plantas, arrumar a cama, organizar livros na prateleira, tá, gente? Mas assim, na prateleira, desde que tenha ali condições para a criança se organizar, porque senão isso aí já pode ser um problema, tá? Por conta de acidente de trabalho. Tarefa para adolescentes. Tarefa para adolescentes: fazer compras no mercado, cozinhar refeições, lavar o banheiro, passar roupa, ajudar na organização das contas da casa. Dicas para você estimular a colaboração. Estimular a colaboração de forma natural e prazerosa. Ser compreensivo, orientar, no lugar de brigar. Não é para você sair brigando, você precisa ter uma compreensão. Incentivar, elogiar, demonstrar satisfação com a ajuda da criança. Se errou, organiza, respira, né? Respira, volta lá, dê suas explicações. Cuidados com a segurança, tá? Da mesma forma que nos trabalhos, nós precisamos estar com a roupa adequada, com todo o equipamento, dependendo do tipo
de serviço que nós estaremos ali desenvolvendo, a criança em casa também, aliás, todos nós em casa também, coisa que basicamente ninguém faz, né? Deixar claro que os pequenos devem ser sempre supervisionados, tá? Já vi muita história de criança em casa, fazendo café na cafeteira e se queimando todas, tá? Então, é importante que ele saiba desenvolver aquilo, mas que tenha alguém ali supervisionando, porque ele é um aprendiz da vida. Evitar atividades que envolvam objetos cortantes ou pontiagudos. Evitar atividades que demandem produtos químicos, perigosos ou inflamáveis. Evitar atividades que devem ser feitas em lugares altos, em situações de muito calor, de muito frio. A criança e o adolescente, ele é um aprendiz. Nós mesmos, às vezes, a gente comete as atrocidades ali, entre tirar uma panela do fogo, abrir a geladeira, fazer uma coisa e outra, e depois a gente acaba acometido por um mal-estar. Imagina aí uma criança, um adolescente, uma criança que ainda você não tem certeza se ele vai manifestar um processo alérgico, então precisa ter o responsável ali. Ah, vamos só dobrar a roupa, mas será que ele pode, no período que estiver fazendo essas dobras, se ele estiver sozinho, ele pode ter um processo alérgico a cheiro ou a outras situações. Então precisa sim ter uma pessoa ali para fazer esse acompanhamento, a supervisão, certo? E isso não é horas exaustivas, não. São atividades onde ele possa intercalar e que ele tenha uma regra ali. Não é para você colocar para fazer comidas, para lavar a louça de 500 pessoas. Não é assim não. Isso aí já é analogia à escravidão, certo? Então, adiante, tem um vídeo bastante esclarecedor que é bem legal de ser visto, ouvir para você aí, futuro investigador, você futuro perito, você pai, mãe, avô, tio, tia, professor, enfim, seja quem você for, assista, ouça, será muito importante para enriquecer o seu conhecimento, ok? E se você tem aí alguma situação ligada à criança e adolescente, onde você esteja vendo situações que são mais agravantes, você procura o conselho tutelar do teu município. Caso contrário, você liga para o Disque 100, que eles com toda certeza irão te dar plena atenção, porque realmente eles dão muita atenção, tá? Ou também chama a Polícia Militar, 90. Ok, pessoal? O trabalho infantil, ele ainda é uma realidade perversa para os meninos e meninas no Brasil. Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que é o PNADC, em 2019 havia 1.800.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, o que representa 4,6% da população, 38,3 milhões nesta faixa etária. Entre os anos de 2016 e 2019, o contingente de crianças e adolescentes trabalhadores infantis no Brasil caiu de 2,1 milhões para 1.800.000. A série histórica registra a tendência de diminuição do trabalho precoce, contudo, é muito pequena para garantir a erradicação de todas as formas de trabalho infantil. Em 2025, o compromisso firmado pelo Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, das Nações Unidas. O cumprimento da meta torna-se ainda mais improvável devido ao agravamento da crise socioeconômica no contexto da pandemia de 2019, pela desestruturação da política pública de prevenção e erradicação do trabalho infantil, pela ausência de apoio às famílias em situação de vulnerabilidade e também pela redução dos recursos financeiros para as ações de fiscalização do trabalho por parte do governo federal. O agravamento da situação atual será captado pelas pesquisas de 2020 e 2021. A pesquisa de 2019 confirma as características do trabalho infantil apontadas em pesquisas anteriores. A maioria dos trabalhadores infantis eram meninos, 66,4%, negros, 66,1%, 21,3%, que vai gerar aí 337 mil, estão na faixa etária de 5 a 13 anos. A faixa etária de 14 a 15 anos corresponde a 25%, que isso em número dá 442 mil pessoas. A pesquisa apontou também que 53,7% tem entre 16 e 17 anos, que dá aí em média 950 mil. Pela primeira vez foram divulgados dados sobre crianças e adolescentes no trabalho perigoso, piores formas de trabalho infantil.
e sobre adolescentes entre 16 e 17 anos em ocupação. Pela primeira vez foram divulgados dados sobre crianças e adolescentes no trabalho perigoso, piores formas de trabalho infantil, e sobre adolescentes de 16 e 17 anos em ocupações informais. Em 2019, havia 706 mil pessoas de 5 a 17 anos em ocupações classificadas como as piores formas de trabalho infantil, o que corresponde a 45,8% do total de crianças e adolescentes trabalhadores, o maior percentual, 65,1%, na faixa etária entre 5 e 13 anos de idade, o que exige ações imediatas e eficazes do poder público. As atividades agrícolas concentravam 20,6% no total de trabalhadores infantis em 2019. Embora não seja o setor com o maior número de crianças e adolescentes explorados, o índice de trabalho infantil perigoso impressiona. 41,9% dos meninos e meninas nas piores formas trabalhavam na agricultura. Em todo, 19,8 milhões de crianças e adolescentes, que significa 51,8%, na faixa entre 5 e 17 anos, realizavam afazeres domésticos, cuidando de pessoas com predominância entre as meninas, 57,5%, e na faixa etária de 16 e 17 anos, que vai formar aí 76,9%. O PNADC, em 2019, ele confirma o impacto negativo do trabalho infantil na frequência escolar, 96,6% da população total de crianças e adolescentes, de 5 a 17 anos. Ela é formada por estudantes, enquanto entre trabalhadores infantis a estimativa é de 86,1%. A diferença é mais evidente no grupo etário de 16 e 17 anos, enquanto 85,4% da população total faixa etária frequenta escola, somente 76,8% dos adolescentes em situação de trabalho infantil estudavam. Não temos aqui uma divulgação mais ampla sobre a nova história do trabalho, né? Bom, as formas e consequências desses trabalhos. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil que nos fornece esses dados. O trabalho infantil é uma violação dos dados fundamentais, de direitos fundamentais da criança e adolescente, pois eles têm o direito à vida, à saúde, à educação, a brincar, ao lazer, à formação profissional e à convivência familiar, né? Convivência familiar de uma forma decente, de uma forma pacífica, prazerosa. Todas as formas de trabalho infantil são proibidas para crianças e adolescentes com menos de 16 anos de idade. O artigo 7º do inciso 33 da Constituição Federal de 1988. A única exceção é a aprendizagem profissional a partir dos 14 anos. O trabalho noturno perigoso ou insalubre e as atividades que, por sua natureza ou condição em que são executadas, comprometem o pleno desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo, social e moral de crianças e adolescentes, são terminantemente proibidas para pessoas com menos de 18 anos de idade. O Brasil ratificou, em 2000, a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Com isso, o país assumiu o compromisso de adotar medidas imediatas e eficazes que garantam a proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil em caráter de urgência. Em cumprimento à Convenção, o Brasil elaborou uma lista das piores formas de trabalho infantil, a lista TIP, aprovada pelo Decreto 6.481, de 12 de junho de 2008. Entre elas destacam-se trabalho infantil na agricultura, trabalho infantil doméstico, trabalho infantil na produção e tráfico de drogas, trabalho infantil informal urbano, trabalho infantil no lixo e com o lixo, trabalho de exploração de crianças e adolescentes. Observação. Essas são as piores formas do trabalho infantil. Consequências do trabalho infantil. O trabalho infantil é reconhecido como uma forma de exploração mais prejudicial ao desenvolvimento do ser humano. Os seus efeitos deixam marcas que muitas vezes tornam-se irreversíveis e perduram até a vida adulta. Exemplos dos impactos negativos do trabalho infantil: aspectos físicos, a fadiga excessiva, problemas respiratórios, doenças causadas por agrotóxicos, lesões e deformidades na coluna, alergia, distúrbios do sono, irritabilidade.
Segundo o Ministério da Saúde, crianças e adolescentes se acidentam 6 vezes mais do que adultos em atividades laborais, porque têm menor percepção do perigo, fraturas, mutilações, ferimentos causados por objetos cortantes, queimaduras, picadas por animais peçonhentos e morte. São exemplos de acidentes de trabalho. Os aspectos psicológicos são os abusos físicos, sexuais, emocionais, são os principais fatores do adoecimento de crianças e adolescentes trabalhadores. Outros problemas identificados são fobia social, isolamento, perda da afetividade, baixa autoestima e depressão. Aspectos educacionais: o rendimento escolar, a distorção idade-série, abandono da escola, conclusão da educação básica somente. Cabe ressaltar que quanto mais cedo o indivíduo começa a trabalhar, menor será o seu salário na fase adulta. Isso corre, em grande parte, devido ao baixo rendimento escolar e ao comprometimento no processo de aprendizagem. É um ciclo vicioso que limita as oportunidades de emprego aos postos que exigem baixa qualificação e OCM, baixa remuneração, perpetuando assim a pobreza e a exclusão social. Os avanços e os desafios. Os avanços quanto ao trabalho infantil no Brasil. As pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, demonstram que no período de 1992 e 2015 foram retiradas 5 milhões de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos do trabalho infantil. Em termos percentuais, representa uma redução de 65,6%. A iniciativa contribuiu para a redução de definição da idade mínima de 16 anos para ingresso no mercado de trabalho. Ratificação da Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que dispõe sobre idade mínima de trabalho. Definição da proteção ao adolescente trabalhador e garantia da formação profissional, que é a Lei de Aprendizagem. A ratificação da Convenção 182, Organização Internacional do Trabalho. A aprovação do Decreto 6481 de 2012. A elaboração de edições do trabalho do Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. A realização de ações eficazes de fiscalização do trabalho infantil pela Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério da Economia. A realização de enfrentamento ao trabalho infantil através do Ministério Público do Trabalho. A incidência política da sociedade civil, no Congresso, no Executivo, no Judiciário contra retrocessos sociais que reduzem direitos e garantias de proteção às crianças e adolescentes. Controle às ações e programas governamentais à prevenção e ao enfrentamento do trabalho infantil. Os desafios para a eliminação do trabalho infantil no Brasil. Houve uma redução no trabalho infantil no Brasil nas últimas décadas, mas é importante destacar que trata-se de uma redução lenta e que ainda há milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho. Em média, nós temos aí, 2,4 milhões de crianças ainda no Brasil sendo exploradas. A baixa efetividade ao alcance das políticas públicas de educação, saúde, proteção social, cultura, esporte, lazer comprometem a prevenção e a erradicação do trabalho infantil e a proteção ao adolescente trabalhador. É urgente garantir o cumprimento efetivo da legislação vigente de proteção integral das crianças e adolescentes de proibição do trabalho infantil, o direito à formação profissional do adolescente, a adoção de novas ações e programas governamentais e de sociedade civil priorizando recortes de faixa etária, gênero, cor, local de residência, renda familiar e escolaridade de crianças e adolescentes. O investimento em políticas públicas de proteção, promoção e garantia dos direitos humanos da criança e do adolescente. O cumprimento do sistema de garantia de direito com o enfrentamento ao trabalho infantil. A adoção de medidas eficazes para o cumprimento da meta 8.7 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ODS, de eliminar todas as formas de trabalho infantil em 2025. A sensibilização e o comprometimento do governo, trabalhadores, empregadores, sistema de justiça, organizações de sociedade civil, organismos internacionais e parceiros estratégicos para a eliminação de todas as formas de trabalho infantil em 2025. A legislação, a Constituição
Federal de 1988, a Convenção dos Direitos da Criança pela ONU, a Convenção 182 da Organização Internacional do Trabalho, proibição das piores formas e ação imediata para sua eliminação. A Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, estipulando a idade mínima para admissão de emprego. A Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000, pela Lei da Aprendizagem. A Lei 11.542, de 12 de novembro de 2007, no Dia Nacional no Combate ao Trabalho Infantil. Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente. O Decreto 6.481, de 12 de junho de 2008, listagem das piores formas de trabalho infantil. Os parceiros desse levantamento são Ministério Público do Trabalho, Organização Internacional do Trabalho. O que é o Fórum? Ele é um organismo, né? O Fórum Internacional, ele é controlado pela ONU. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, ele é uma estratégia da sociedade brasileira na articulação, aglutinação de atores sociais, institucionais envolvidos com políticas e programas de prevenção e erradicação ao trabalho infantil no Brasil. Ele foi criado em 94 com o apoio da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que é a UNICEF. O FNPTI é uma instância autônoma de controle social legitimado pelos segmentos que o compõem. São membros do Fórum, os fóruns estaduais de prevenção e erradicação do trabalho infantil, representantes do governo federal, dos trabalhadores, dos empregadores, das entidades da sociedade civil, são as ONGs, do sistema de justiça e dos organismos internacionais, a OIT e a UNICEF. O espaço democrático pela FNPTI não é institucionalizado, mas ele possui decisão, proposta de definição de estratégia e construção de consenso entre governo e sociedade civil sobre a temática. Os objetivos: sensibilizar, mobilizar, articular agentes internacionais das instituições governamentais, internacionais e nacionais e da sociedade civil para prevenir e erradicar todas as formas de trabalho infantil e assegurar proteção ao adolescente trabalhador. Promover a reflexão e a discussão sobre o tema da construção de consensos e propor estratégias para o enfrentamento do trabalho infantil. Buscar compromissos do governo e da sociedade com cumprimento do dispositivo legal e com as convenções internacionais ratificadas pelo Brasil referente ao tema. Dar apoio técnico e político aos fóruns estaduais de prevenção e erradicação do trabalho infantil. Contribuir na elaboração de políticas públicas, programas e ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil, proteção à criança e ao adolescente. Contribuir para o cumprimento das metas de erradicação do trabalho infantil definidas no Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e proteção de adolescentes trabalhadores. Propor estratégias de sensibilização com vistas a desconstruir e mudar o padrão simbólico cultural que neutraliza o trabalho infantil. Defender a garantia dos direitos fundamentais e direitos humanos de crianças e adolescentes e a proteção contra o trabalho infantil. Promover a participação de crianças e adolescentes nos espaços de discussão, deliberação sobre seus direitos. A organização. O Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil se organiza da seguinte forma: plenária, que é a instância máxima, que constitui de plenária entidades membros do Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Os fóruns estaduais, pessoas físicas na condição de colaboradores. Atualmente, são realizadas 4 reuniões ordinárias. A coordenação colegiada, que é constituída por representantes dos segmentos que compõem o fórum, responsável pela elaboração e coordenação das ações aprovadas em plenária. E a Secretaria Executiva, que responde ao cumprimento das deliberações da plenária e da coordenação colegiada e pela garantia da logística necessária à implementação das ações do fórum. Principais atividades. Entre as principais ações desenvolvidas pelo fórum estão: coordenação de rede nacional de combate ao trabalho infantil, composta por 27 fóruns erradicados
do Trabalho Infantil, de proteção ao adolescente trabalhador e às 48 entidades membro. A produção do conteúdo, publicação, análise sobre o trabalho infantil no Brasil. A incidência de política no Executivo, Legislativo, Judiciário para assegurar os direitos e conquistas e impedir o retrocesso social. A articulação e a coordenação das campanhas de 12 de junho, Dia Mundial e Nacional contra o Trabalho Infantil no país. A participação das reuniões das Comissões Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil e do Ministério do Trabalho e Emprego. Participação nas reuniões no Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. O catavento, que é o símbolo das mobilizações contra o trabalho infantil no mundo. O catavento de 5 pontas representa os 5 continentes. Tornou-se ícone da luta pela erradicação do trabalho infantil. Significa movimento, sinergia e articulação das ações permanentes contra o trabalho infantil. Traz ainda o sentido lúdico de alegria de que deve estar presente na vida das crianças.